período, tá bom? Essa semana, então, irmãos, eu estava meditando um pouquinho e eu comecei a pensar sobre orações que às vezes não foram feitas. Porque tem gente que às vezes não ora. Tem gente que não ora porque a pessoa não confia na oração dela. Ela se acha um pecador, ela se acha pior de todos, né? O Paulo também se achava pior dos pecadores, mas ele procurava melhorar e ele orava, né? Então, às vezes a gente fala das vezes a gente não ter tempo para orar, né? Ah, não tenho tempo para orar. E a gente vai colocando essa disciplina, que é a oração, sim, algo de lado, né? Algo de lado da nossa vida. E às vezes também a gente se preocupa também com, poxa vida, eu fiz essa oração, fiz aquela oração, eu estou orando por esse problema que já tem anos, até agora não solucionou, né? Então, essas orações, às vezes a gente pensa que são orações não respondidas, e a gente às vezes fica mais preocupado com essas orações não respondidas, e não com as orações que não foram feitas. Então, a gente pega muitas vezes, né, essas orações não respondidas, a gente fica pensando sobre isso, então a gente acha que a gente não tem fé. A gente acha que a nossa oração é fraca. Você pensa que a oração do irmão ali, né? Porque tem esse termo aí, né? Nas igrejas, oração forte. Mas se tem oração forte, tem oração fraca também, né? E a gente fica pensando nessas coisas. Bom, mas a Bíblia diz pra gente que grande parte do nosso esgotamento, grande parte, às vezes, da nossa ansiedade, né? Às vezes, derrotas espirituais, pessoa que, às vezes, acaba caindo no pecado. O problema central, talvez, não é a falta de resposta de Deus, mas a ausência de um clamor verdadeiro na nossa vida. Da gente clamar de verdade. Vamos pensar assim, né? Quantas vezes, pensa aí, quantas decisões, às vezes, você tomou impulsivamente, sem consultar Deus? Quantas vezes quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar o Senhor? Quantas vezes a gente trava batalhas aí na força do nosso braço? Né? Quantas batalhas que a gente está travando na força do nosso braço, às vezes dentro do nosso casamento, às vezes no nosso trabalho, né? Porque achamos que Deus não age nessa área. E hoje, nós vamos olhar então para o perigo dessas orações que não foram feitas. Orações que deveriam ter sido feitas e que não foram. Né? E como que Deus pode restaurar a gente quando a gente quebra esse silêncio diante de Deus. E a gente começa a falar para Deus aquilo que está dentro da gente. E a gente começa a abrir realmente o nosso coração para Ele. Então, o primeiro texto que eu quero ler, nós vamos ler por volta de uns 3 textos da Bíblia. O primeiro texto está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 3. A versão que eu vou usar é a ARA, né? Como sempre eu tenho usado. Então aqui, o apóstolo Tiago, ele vai expor aqui para a gente por que a gente vive conflitos e frustrações. E a gente tenta resolver com as nossas próprias mãos. Aquilo que tinha que ter sido levado diante de Deus, porque às vezes a gente acha que é muito simples, a gente acha que a gente pode resolver,
em vez de levar diante de Deus, a gente tenta levar na força do nosso braço. Vamos lá, Tiago capítulo 4, diz assim: de onde procedem guerras e contendas entre vós? De onde procedem as guerras e contendas entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e não podeis obter, viveis a combater e a guerrear. Nada tendes, porque não pedis, e não recebeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, vamos ler de novo. De onde procedem guerras e contendas entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e não podeis obter, viveis a combater e a guerrear. Estão vivendo, ele está dizendo para a igreja, vocês vivem combatendo, vivem guerreando, lutando com a sua própria força. Nada tendes, porque não pedis. Não tem, porque não pede. E pede e não recebe. E por que pedis mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então a expressão aqui, nada tendes. Queria que você pensasse nessa expressão. Nada tendes porque não pedis. Tá? Essa expressão aqui, ela no grego, ela significa assim, não é só um pedido, mas é pedir com urgência. Então, pedis, não tem porque não pede, e esse pede, ele não pode ser um pedido qualquer. Ele tem que ser um pedido com clamor, pedindo ajuda de um superior. E a gente sabe que esse superior é Deus. Sabe quando você vai para Deus e você entrega tudo para Ele? Então, o Tiago aqui, ele está criticando, fazendo uma crítica à igreja, porque a igreja está se sentindo autossuficiente. A igreja está se sentindo autossuficiente. A igreja, ela preferia guerrear com as suas próprias forças, né? Se consumir em contendas, em brigas, em lutar pelas coisas, porque se não lutar, não vai acontecer. Porque se a gente não for atrás, não vai cair do céu. Então eles estavam muito mais focados nas coisas dessa terra do que crendo que Deus ia agir. E ninguém está falando aqui que a gente tem que ficar parado esperando Deus agir. Não, a gente vai orar, a gente vai clamar e a gente vai viver a nossa vida. E vamos fazer o que tem que ser feito. Mas não podemos deixar de colocar Deus em primeiro lugar. E aqui, ele está falando da gente consumir a nossa força, ao invés de se colocar na posição de dependência de Deus. Que é a palavra grega aqui, haiteu, né? Se colocar diante de Deus, diante do Pai. E tem um exemplo para você poder entender melhor Tiago. A gente pode pensar lá em Josué capítulo 9, eu não vou, depois você lê o texto do Josué 9, mas ali, o que acontece? Para a gente poder ilustrar isso aqui. O que o Tiago está dizendo, tá? Da autossuficiência, da gente confiar na gente mesmo, da gente não ir para o Senhor, ao invés de pedir. Não tem porque não pede. E quando pede
de forma errada, pensando só em si mesmo. Bom, quando Israel aqui no capítulo 9 de Josué, ele conquistou Jericó, né? Conquistou a cidade de Ai também. Os moradores dali de Gibeão, eles ficaram com muito medo do povo de Israel. Ficaram com medo. Falaram, eles começaram a saber das histórias. Os caras tinham passado o Mar Vermelho, tinham vindo pelo deserto. Agora chegaram aqui, eles deram volta em volta do Jericó. Jericó era a cidade mais forte que tinha ali. Derrubou as muralhas. Mas, que povo é esse? Esse povo tem um Deus muito forte. A gente não pode brincar com eles, não. O que nós vamos fazer? Eles então bolaram um plano, irmãos. O que eles fizeram? Para eles se infiltrarem no meio do povo de Deus. Eles vestiram roupas velhas com rasgos, bem... para parecer que eles estavam de uma caminhada muito longa. Eles pegaram pães mofados, eles pegaram o pão já velho também, mofado, colocaram em sacos, e eles chegaram e falaram assim, nós viemos de uma terra muito distante. Mas não, eles eram dali. Eles eram dali. E aí eles falaram, não, nós somos de uma terra muito distante. E eles então fizeram isso para quê? Para fazer uma aliança com Israel. Então, eles seriam protegidos por Israel e protegeriam Israel, eles estariam ali como se fosse uma família. Né? E esse foi o erro. Esse foi um erro fatal de Israel. Então, uma coisa que parecia, porque às vezes a gente acha assim, né? A gente sempre pensa assim, nós somos cristãos, nós temos que fazer coisas boas para as pessoas. Então, nós temos que ajudar todo mundo. Né? A gente pensa, você vê uma pessoa assim, você fala, tem que ajudar essa pessoa. Você olha para outra, você tem que ajudar aquele lá. Quer dizer, você não tem condições. Mas você fica com aquela acusação dentro de você, porque você é cristão. Né? E esse povo aqui, eles estão mostrando que, poxa vida, estão vindo de uma terra distante, estão com um pão velho, né? Mofado. Poxa, né? Vamos ajudar esses caras. Eles estão precisando da gente. Vamos dar uma força para eles. Mas não era para eles fazer isso. Deus sabe tudo que a gente tem que fazer, irmãos. E às vezes a gente toma decisões erradas. Faz alianças erradas. Tudo porque a gente não busca a direção de Deus. E aí, naquele tempo, Israel tinha o Urim e o Tumim, que era uma forma de você saber o que Deus queria. Né? Eles tinham lá naquele tempo o tabernáculo. Eles tinham ali a presença de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles olharam para quê? Para o pão mofado. Eles olharam para o pão mofado e sentiram uma espécie de compaixão por aquele povo. E eles confiaram então no discernimento visual deles. E eles fizeram então uma aliança com esse povo, e essa aliança se complicou. Você lembra uns meses atrás que eu preguei sobre uma mulher que ficou sobre uma pedra? Lembra? Do Davi? Lembra não? Se não lembra, deixa para lá. Não lembra, aí você vai lá buscar lá nos vídeos da igreja. Né? Bom, essa guerra posterior aqui não foi contra os inimigos de Deus, mas foi uma consequência direta de uma oração que não foi feita. Então eles foram lá, eles viram, né, aquela situação,
E ao invés deles consultar Deus, se eles podiam receber aquele povo, eles não consultaram. Então pensa assim, na diferença entre um motorista que prefere andar horas perdido, gastando combustível, estressando os passageiros, gerando discussões no carro, em vez de por 30 segundos parar e consultar o GPS. Já viu gente assim, teimosa desse jeito? Eu já vi. Né? Você está ali com o equipamento ali do lado, né? E outra coisa, e quando não tinha esse equipamento? Quando não tinha esse equipamento, que às vezes a pessoa tinha que pedir informação, a pessoa não parava para pedir informação. Ele preferia rodar, mas não vou chegar. Eu sei onde é. E não sabia, né? E fica ali. Então isso muitas vezes, irmãos, é uma pessoa autossuficiente. Ela prefere brigar, ela prefere se desgastar, rodar muito tempo a mais, do que parar e pedir a direção certa. Quantos casamentos às vezes entram em crise porque não pede direção, porque não busca ajuda? Né? Quantas decisões financeiras falham? Não porque Deus negou a resposta, não é porque Deus não deu resposta, mas é que às vezes a gente faz do nosso jeito, na nossa força, né? Sem jamais ter perguntado para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente faça? Às vezes investe dinheiro em coisa errada, porque são tantas ofertas e tanta gente oferecendo. E o cara fala: você vai pegar esse dinheiro aqui, e esse dinheiro daqui a um ano você vai ter não sei quantos mil. E você acredita naquela conversa. E aí você acaba se perdendo, né? Então, esse esgotamento emocional, esses conflitos que Tiago está falando, que a gente vivencia frequentemente, é quando a gente tenta fazer a coisa no nosso próprio braço. A ausência da oração, ela vai transformar em problemas aquilo que deveria ser uma guerra espiritual, a gente transforma em carnal. A gente quer guerrear. A gente quer se mostrar forte. E a gente não se entrega. A gente não vai pedir informação para Deus. Então, se por um lado, então essa é a primeira coisa, que às vezes atrapalha a gente de orar. A gente se acha autossuficiente. E olha, gente, quanta coisa que você pode ter perdido só porque você não orou. Quantas coisas poderiam ter sido diferentes se a gente tivesse orado. Quanta coisa. Sabe, se por um lado a gente deixa de orar por causa do orgulho, da autossuficiência, por outro lado, irmãos, a gente falha também em orar porque a gente busca às vezes a Deus apenas para receber um alívio temporário e não para entregar o coração. Esse também é um problema. É o problema porque Deus ele não observa apenas quando a gente clama, quando a gente não clama na verdade, né? Mas ele observa quando a gente para e por que a gente para de clamar. Lá em Oséias, vamos lá em Oséias capítulo 7, verso 14. Ele diz assim: não clamam a mim de coração, vós que uivai nos seus leitos, olha, uivais nos seus leitos. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Que o profeta Oséias,
ele usa aqui a palavra clamar, né? A palavra zak. E ele usa também a palavra yalau, que significa uivar. Então aquelas pessoas ali, o profeta está dizendo que aquelas pessoas, elas emitiam gemidos, né? Uivos. A gente sabe que quem uiva é o lobo, né? E a gente sabe que aquele é um uivo que se ouve de longe. Então, eles realmente emitiam gemidos de dor, de angústia, mas era por causa do trigo e do vinho. Por causa de necessidades materiais. Por causa de alívio das crises. Está passando por crise, está passando por luta, aí começa aquele clamor. Mas não era um clamor sincero, a Bíblia diz. Era um clamor apenas para sentir alívio. Era um clamor apenas porque estava passando por luta. Era um clamor apenas porque estavam passando por dificuldades. Mas não era um clamor de restauração de relacionamento com Deus. Então aquele clamor não era um clamor de uma consequência daquilo que eles estavam passando. Não era oração de arrependimento. E o Salmo 32, verso do 3 ao 5, mostra muito bem, irmãos, o que acontece quando a gente não se arrepende. A Bíblia fala assim, olha, em Salmo 32, verso 3 ao 5. Vou ler algumas partes dele. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia. Depois ele fala à frente, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A gente sabe quem escreveu esse salmo. Foi Davi, e a gente sabe pelo que ele passou, porque ele se calou. Né? Davi teve que sair da cidade, teve que entregar o reinado. Davi foi viver em lugares, em cavernas, em lugares difíceis. Tudo por consequência daquilo que ele havia feito. Cometido um adultério. Tudo por consequência disso. Então, às vezes, as pessoas elas só estão buscando Deus na hora da dor. Na hora da dificuldade. Imagina só um paciente com dor de dente. Quem aqui já teve uma dor de dente assim que você queria ver o dentista assim? Agora. Né? Você liga para o seu dentista, é domingo, mas não dá para o senhor ir lá, por favor. Não estou aguentando. Não, põe esse remédio aqui, mas não estou aguentando, precisa dar um jeito. Né? Então imagina só um paciente com uma dor de dente. Só que ele está com dor de dente, por quê? Porque ele não escova o dente, ele não liga para isso. Aquilo ali formou um monte de cárie. E ele vai para o médico, então, gritando de dor. Chega lá, o dentista dá uma anestesia, dá um remédio para ele, alivia a dor. Só que ele avisa, fala, a gente precisa de tratar o seu dente, mas a gente também precisa de mudar os seus hábitos. Você vai ter que parar de comer doce do jeito que você come, né? Vai ter que parar com isso, parar com aquilo. E aí, o que o paciente faz? O paciente pega a receita do médico. Na hora que ele estava com dor, ele não via a hora de ver um médico. Na hora que acabou a dor, ele pega a receita, ele vai embora. Às vezes nem compra o remédio que o médico falou. E aí ele só volta na crise seguinte. Só volta quando tiver com dor de novo. Alguém já fez isso aqui? E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente só vai para Deus quando a gente está
nessa necessidade. As nossas orações aqui são apenas analgésicos espirituais. É apenas um pouquinho de morfina. E a gente ora, pede o fim da dor, a gente pede para Deus um emprego novo, nós clamamos, nós uivamos pelo trigo e pelo vinho. Damos uivos, quem olha vai achar que esse cara é o maior crente. Mas a gente não faz uma oração que realmente importa. Uma oração que chega para Deus e fala: Senhor, transforma meu coração. Senhor, eu preciso de transformação. Sim, eu preciso de vencer essa batalha aqui. Mas eu sei que, acima de tudo, eu preciso de transformação. Perdoa o meu pecado. Às vezes as pessoas não reconhecem o pecado diante de Deus, irmãos. E fica ali, vai guardando aquilo ali. A gente não fala, porque você não muda enquanto você não reconhece. Eu quero te falar isso. Pode guardar bem isso aqui. Enquanto você não reconhece o seu pecado, o seu erro, você não muda. Se você tem um problema no seu casamento, pode não ser uma coisa pecaminosa, mas enquanto você não reconhecer que aquilo ali é um problema, você não muda. Você vai continuar com aquilo ali. No dia que você reconhecer isso aqui é um problema e o meu casamento é mais importante que isso, eu largo isso aqui de lado. Então a mesma coisa é o pecado. A gente precisa de reconhecer o pecado diante de Deus. E a gente precisa de confessar para Ele o nosso pecado. Então, às vezes, a oração que não está sendo feita é a oração de confissão. Uma oração sincera. Era essa oração que estava faltando aqui no Oséias. Uma oração que não estava sendo feita. Lá em Tiago, a oração não está sendo feita porque os irmãos se acham muito bons naquilo que eles fazem. Eles não precisam de Deus. E aqui, eles não veem necessidade de transformação. E a falta de oração sincera, ela pode deixar a gente vulnerável, irmãos, à tentação. E agora eu quero terminar esse texto aqui, essa pregação, com um exemplo do próprio Jesus. Jesus alertou sobre o perigo, irmãos. O perigo. No momento de maior pressão, a gente não orar. A gente não clamar. Então vamos lá em Lucas capítulo 22, versículo 40. Depois a gente vai pular para o 45 e o 46. Só para adiantar. Então, o que pode causar? Olha só, o que a gente vai entender aqui? O que pode causar se a gente não orar? Quais são as consequências que podem acontecer se a gente não orar? E aí eu quero usar isso aqui para que você sinta Jesus alertando você. Que não adianta você dar desculpa e dizer: eu não consigo orar, eu não tenho tempo de orar, eu não sei orar. Porque orar é falar com Deus. Você pode orar do seu jeitinho, até que você ore errado. Talvez faça o pedido da forma errada. Mas ainda assim, não deixe de orar. A Bíblia tem muitos exemplos de oração. Você quer aprender a orar. Então aqui nós vamos ver aqui Jesus no jardim do Getsêmani. E a gente vai ver o contraste aqui entre aquele que orou e aqueles que deixaram de fazer oração. Num momento importante. Vamos lá. Chegado ao lugar, disse-lhes. Então Jesus estava prestes a ir para a cruz. E ele sabia disso.
Ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia tudo que ele ia passar, irmãos. Semana passada eu dei um texto, um pequeno texto para vocês que dizia assim, que ele firmou o propósito e foi para Jerusalém. Com um firme propósito de ir para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém. E a gente tem que ir, mesmo sabendo que era a crucificação. Ele sabia que ele tinha que ir. Chegado ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Lá para frente agora. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. E achou-os dormindo de tristeza. Estavam tão tristes que eles dormiram. E a Bíblia falou que, irmãos? Que aquele que está triste é para cantar? O que a Bíblia fala? Para o triste cantar? E aí? Agora peguei vocês, hein? Não estão lendo a Bíblia, né? O que é para o triste fazer? Orar. A Bíblia fala, aquele que está triste, ore. Aquele que está alegre, cante louvores ao Senhor. Tá bom? Vamos lá. Então, eles estavam dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos e orai. Para quê, irmãos? Para que não entreis em tentação. Você vê aqui? E essa ordem de Jesus não está pedindo. Jesus está dando um ensinamento aqui. Ele está usando um verbo aqui, de um modo, no grego é um modo imperativo, indica que oração é uma necessidade vital. Ele estava ensinando para os discípulos aquela hora, que eles precisavam orar. Eles precisavam de ter vida de oração. Ele conecta, e aqui a gente vê que ele conecta diretamente o orar com o risco de entrar em tentação. Olha só, orai para que não entreis em tentação. A palavra tentação aqui é o peirasmos. E ela pode significar tanto uma luta, como também cair no pecado. Cair num pecado. Então, poucas horas depois, vamos verificar agora aqui. Aí eles passaram por essa situação. Depois de algumas horas, o Pedro que tinha falado para Jesus, o Pedro tinha falado assim, olha, que é isso? De forma nenhuma eu vou te negar, Senhor. Não foi que ele falou? Vocês lembram disso? Então, só que daí eles foram lá, Jesus orou e o Pedro não orou. O Pedro ficou dormindo. Mas Jesus falou, olha, orai para que não entreis em tentações, em tentação. E o Pedro dormiu, em vez de orar. E o que ele fez? Negou Jesus. Caiu em tentação. Entendeu? E os outros que estavam lá, fugiram também na hora da luta, eles raparam fora. Era na hora da provação. Eles não conseguiram ficar ali do lado de Jesus. Quando os guardas vieram buscar, teve que gente sair fugindo, gente sair correndo. Gente que amava Deus. Gente que amava Jesus. Gente que estava ali, do lado ali, reclinava a cabeça no peito de Jesus, a Bíblia fala, fugiu. Caíram na tentação. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim da gente receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus fala para você se achegar a Deus, para você buscar a Deus. E para a gente terminar essa pequena parte aqui,
que a gente vê nesse ponto aqui. A gente olha e a gente vê o que acontece se a gente não orar, né? Então hoje, Jesus está falando para a gente: orai para que não entreis em tentação. Ah, mas eu estou com aquele problema, pastor, já estou orando há anos. Pode orar mais 10 anos. Ah, mas, gente, tem gente que demora 20 anos. O milagre acontece. Mas a gente não pode desistir. Quando a Bíblia fala de oração, ela fala também de perseverança, que a gente tem que perseverar. Né? Então a gente precisa de algumas coisas na nossa oração. Uma delas é a gente aprender a não buscar a Deus somente na hora da dor, mas é buscar a Deus para se arrepender, para mudar de vida. Né? Mudar, pedir para Deus, Senhor, ser sincero diante do Senhor. Fala para Deus. Falar, Senhor, olha, eu sou um prostituto. Dá nome. Eu sou um adúltero. O que você é? Fala para Deus. Né? Aquilo que você percebe, o Espírito Santo está mostrando para você, vai e fala para Deus: Senhor, eu sou isso. Me perdoa. Me ajuda a mudar. E com certeza, irmãos, se a oração é sincera, você está reconhecendo, você mesmo vai começar a falar: poxa, eu estou errado, eu preciso mudar. E Deus vai te dar esse impulso. Né? Mas vamos terminar aqui pensando um pouquinho numa história que você deve já ter visto um filme que fala sobre Pearl Harbor. Né? Foi em 1941 aconteceu isso. No dia 7 de dezembro. O exército norte-americano, eles estavam numa ilha, né? Um sistema de radar lá em Oahu, no Havaí. Era 7h02 da manhã e os operadores de rádio, eles perceberam que estava vindo uma formação de aeronaves. Uma formação de aeronaves estava vindo em direção e se aproximando do radar. E eles chegaram então, o pessoal que viu aquilo, os soldados, eles correram para o comandante e falaram: comandante, olha, está vindo uma formação de aviões e tal. Só que o oficial, ele presumiu que era uma frota de B-17 que estava vindo. Porque eles estavam esperando uma frota de aviões ir para lá. E eles pensaram que eram os aviões deles. Mas eles pensaram. Só que daí o que eles fizeram? O comandante falou: não precisa se preocupar, gente. Pode ficar tranquilo. E a equipe então desligou o alerta, né? E voltou à rotina. Continuaram fazendo as coisas lá na ilha. E menos de 1 hora depois, os japoneses eles chegaram e devastaram com toda a frota naval ali dos americanos. Mas por quê? Porque o aviso foi ignorado. O alerta veio. Só que eles ignoraram. Eles não foram verificar. Vamos verificar para ver se realmente é. Talvez seja inimigo, talvez não. E lá no Getsemane, nessa história aqui de Lucas, Jesus fez a mesma coisa. Jesus alertou o radar deles. Orai para que não entreis em tentações. Mas Pedro resolveu adormecer. E o colapso aqui de Pedro, então, não começou,
no pátio lá do sacerdote, quando Pedro negou Jesus. Você viu? O negócio não começou lá. O negócio começou antes. Começou quando ele tinha que orar e ele ficou em silêncio. E o sono espiritual, irmãos, é o resultado, às vezes, direto de orações. Às vezes você está dormindo espiritualmente porque você está omitindo, não está orando. Não adianta a gente falar que a gente tem vida de oração se a gente não está tendo vida de oração. Porque senão vai ser mais uma mentira. Vai ser mais uma mentira. Nós temos que reconhecer. A gente não cai na tentação de uma hora para outra. E a tentação, quando ela vier, se a gente orar, ela não é invencível. A Bíblia fala que sempre vai dar um escape para a gente. Mas que pode derrubar alguém. O aumento da oração na sua vida não vai te derrubar. Mas você não orar pode sim causar um problema igual causou na vida do Pedro. E dos outros discípulos que estavam ali. Então, se você olhasse para trás hoje, será que você consegue identificar decisões, coisas que você fez, dores, quedas, porque você não consultou Deus? Será que você consegue ver isso? Às vezes a gente toma decisões, sem consultar Deus. Você passa por luta. Eu podia agora, irmãos, eu estou passando por uma luta difícil. Eu podia falar assim, eu vou deixar de ser pastor por um tempo. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Mas eu não posso fazer isso se Deus não falar para mim fazer. Entende? Mas aí você fala, mas é porque você é pastor. Então, é diferente. Não, não é diferente. Eu sou gente igual você. E eu tomar uma decisão dessa é a mesma coisa que você tomar uma outra decisão lá na sua casa, na sua família. Então, irmãos, a gente tem que olhar e ver quantas cargas, às vezes, desnecessárias que a gente está carregando. Por falta de oração. Às vezes a gente fica carregando um peso enorme porque a gente não ora. Às vezes a gente fica carregando tanta coisa. Tanta gente que às vezes deixa de ser abençoado porque você não orou. Ou quantas vezes você mesmo deixa de ser abençoado porque você não orou. Deus queria te guardar, mas não pôde te guardar porque você não orou. Porque você não buscou. Mas Deus te avisou, filho, cuidado. Cuidado. Sabe, não pensa que a vida cristã ela é simples. Mas é necessário a gente sair desse pensamento de que a nossa oração não funciona, parar dessas desculpas e buscar o Senhor. E eu queria dar esse momento agora para você orar. Porque de que adianta um sermão desse se a gente não orar no final? De que adianta você ouvir se na hora de você falar com Deus você não fala? Então eu queria que você, buscasse Senhor. Os irmãos vão colocar lá a música. E aí eu queria que você orasse. Às vezes está com tantos problemas, tantas coisas que você precisa de colocar diante de Deus. Eu acho que de repente você podia começar a sua oração confessando seu pecado diante de Deus. Chegando para Deus e falando realmente o que é que está te prendendo. Ora confessando teu pecado. Fala com o Senhor.
Às vezes você precisa de chorar diante de Deus, né? Às vezes tem uma dor aí, uma mágoa que está oprimindo você, uma carga. Sabe, entrega para Deus. Às vezes os teus negócios estão tendo tanta pressão. Entrega para Deus. Entrega para o Senhor. Então, primeiro confissão, depois você entrega os problemas, as dificuldades para o Senhor. Você pode usar a oração para você adorar Ele, falar o quanto Ele é bom, para agradecer. Ora agradecendo a Deus, quanta coisa boa que Ele já fez por você. E por último, meu irmão, queria que você orasse pedindo direção a Deus. Aprende a pedir direção. Sabe, faz propósito com o Senhor.